O que era o scriptorium? Resposta: era o local existente nos mosteiros e abadias onde os monges copiavam, decoravam e encadernavam manuscritos. 2. Quem eram os copistas? Resposta: eram monges responsáveis por copiar manualmente os textos e produzir manuscritos antes da invenção da imprensa. 3. Qual instrumento era utilizado pelos copistas para escrever? Resposta: eles escreviam com penas de ganso talhadas simetricamente. 4. Quem realizava a decoração dos manuscritos? Resposta: especialistas chamados miniaturistas e iluminadores, responsáveis por desenhos, letras capitulares e ilustrações. 5. O que possibilitou o surgimento de novos artesãos da escrita? Resposta: a secularização da escrita, que ampliou a produção de documentos e livros fora dos mosteiros. 6. Em que período os escribas leigos começaram a se organizar em oficinas? Resposta: no final do século XVII. 7. Quem foi considerado o pai da imprensa? Resposta: Johannes Gutenberg, responsável pelo desenvolvimento da imprensa moderna. 8. Onde surgiram as primeiras bibliotecas da história? Resposta: na Mesopotâmia, por volta de 5000 a.C., com tabuletas de argila. 9. Qual era a função inicial das primeiras bibliotecas? Resposta: serviam principalmente para guardar registros administrativos, contas de templos e listas comerciais. 10. Qual importante obra foi encontrada em Nippur? Resposta: a Epopeia de Gilgamesh, considerada uma das mais antigas narrativas da humanidade. 11. Qual foi considerada a primeira biblioteca organizada da história? Resposta: a Biblioteca de Nínive, do rei Assurbanipal. 12. Quantos exemplares aproximadamente possuía a Biblioteca de Nínive? Resposta: cerca de 100.000 exemplares. 13. Quem fundou a Biblioteca de Alexandria? Resposta: Ptolomeu, rei do Egito, no século III a.C. 14. Quantos volumes aproximadamente possuía a Biblioteca de Alexandria? Resposta: aproximadamente 700.000 volumes antes de sua destruição. 15. Quantas vezes a Biblioteca de Alexandria foi destruída por incêndios? Resposta: 3 vezes, em diferentes períodos históricos. 16. O que aconteceu com as bibliotecas na Idade Média? Resposta: surgiram bibliotecas em universidades e colégios, ampliando os centros de produção intelectual. 17. Por que os livros eram acorrentados nas bibliotecas medievais? Resposta: para permitir a consulta local e evitar o roubo dos livros. 18. O que caracterizava as bibliotecas na Idade Moderna? Resposta: o surgimento de bibliotecas senhoriais e reais, associadas ao poder e prestígio. 19. Qual biblioteca marcou o princípio do acesso público às bibliotecas? Resposta: a Bodleian Library, fundada em 1602 na Universidade de Oxford. 20. O que caracteriza as bibliotecas contemporâneas? Resposta: grande diversidade de serviços, diferentes suportes de informação e ampliação do acesso à informação na sociedade. 1. O que marcou o surgimento das universidades? Resposta:
O período da Idade Média é considerado um marco fundamental para o surgimento e desenvolvimento das universidades. 2. Por que é difícil determinar a origem das universidades? Resposta: porque o termo universidade teve vários significados ao longo do tempo, o que gera diferentes interpretações históricas. 3. Alguns autores atribuem a origem da universidade a quais filósofos da Grécia Antiga? Resposta: alguns autores apontam Sócrates ou Aristóteles, fundador do Liceu. 4. O que significava o termo universitas no século XII? Resposta: era utilizado para indicar uma corporação de pessoas que exerciam o mesmo ofício e tinham interesses comuns. 5. Como era chamada a corporação de mestres e estudantes? Resposta: era chamada de Universitas Magistrorum et Cellularium. 6. Qual termo se aproximava do conceito de universidade na Idade Média? Resposta: o termo studium generale. 7. Qual era a principal característica de um studium generale? Resposta: receber estudantes de várias regiões, e não apenas de um local específico. 8. Quando os termos universitas e studium generale passaram a ser considerados sinônimos? Resposta: a partir do século XV. 9. Entre quais séculos ocorreu o nascimento das universidades segundo alguns autores? Resposta: entre os séculos XI e XV, no final da Idade Média. 10. Qual instituição teve forte influência na organização das universidades medievais? Resposta: a Igreja Católica, que buscava unificar o ensino superior. 11. Em que período surgiu a Universidade de Paris? Resposta: por volta de 1170, a partir da escola da Catedral de Notre-Dame. 12. Quais privilégios as universidades conquistaram nesse período? Resposta: autonomia jurídica, direito de greve e monopólio da concessão de graus universitários. 13. Como era organizada a base do ensino universitário medieval? Resposta: pelo estudo das 7 artes liberais. 14. Quais disciplinas faziam parte do trivium? Resposta: gramática, retórica e lógica. 15. Quais disciplinas compunham o quadrivium? Resposta: aritmética, geometria, astronomia e música. 16. Como eram divulgados os conteúdos das aulas nas universidades medievais? Resposta: por meio de livros copiados à mão, chamados de exemplares ou apostilas. 17. Quando começou o ensino superior no Brasil? Resposta: em 1808, com a chegada da família real portuguesa. 18. Quais cursos superiores foram criados inicialmente no Brasil? Resposta: cursos de medicina, engenharia e economia. 19. Quem eram os principais beneficiados pelo ensino superior no início? No Brasil? Resposta: principalmente os filhos da aristocracia. 20. O que significa o termo currículo? Resposta: deriva do latim curriculum, que significa caminho, percurso ou trajetória de formação. 1. O que é oralidade? A oralidade é a forma de comunicação baseada na fala. 2. O que caracteriza a escrita alfabética? A escrita alfabética utiliza letras, sinais gráficos, para representar sons menores que as sílabas, chamados fonemas. 3. Quando surgiram os primeiros hominídeos? Os primeiros hominídeos surgiram há aproximadamente 5 milhões de anos. 4. O que foram as pinturas rupestres? Foram as primeiras tentativas de representação gráfica feitas por humanos em paredes de cavernas. 5. Por que surgiu a escrita? A escrita surgiu porque a comunicação apenas pela fala não era suficiente para organizar sociedades maiores. 6. Para que serviam os primeiros símbolos escritos?
Eles eram usados principalmente para registros de contas agrícolas e controle econômico. 7. Em que material eram feitas as primeiras inscrições da escrita cuneiforme? Eram feitas em placas de barro. 8. O que são ideogramas? São símbolos que representam ideias, usados em sistemas de escrita como o chinês. 9. Quantos caracteres aproximadamente um chinês utiliza no uso corrente? Cerca de 8.000 caracteres. 10. O que significa a palavra hieróglifo? Significa escrita sagrada ou escrita dos deuses. 11. Quais são as três etapas principais da evolução da escrita segundo Igona? Escritas sintéticas, escritas analíticas e escritas fonéticas. 12. Qual povo desenvolveu o primeiro alfabeto consonantal? Os fenícios. 13. Qual foi o papel do alfabeto grego na história da escrita? Ele introduziu as vogais e serviu de intermediário entre o alfabeto semítico e o latino. 14. O que foi a escrita carolíngia? Foi um tipo de escrita medieval que iniciou a história da escrita latina mais recente. 15. O que era o scriptorium? Era um local nos mosteiros onde monges copiavam e produziam manuscritos. 16. Quem eram os copistas? Eram monges responsáveis por copiar, decorar e encadernar manuscritos. 17. Que instrumento era usado para escrever na Idade Média? A pena de ganso. 18. O que foi a secularização da escrita? Foi o processo em que a produção escrita passou dos mosteiros para artesãos e escribas leigos. 19. Quem inventou a imprensa de tipos móveis? Johannes Gutenberg. 20. Qual foi a principal consequência da invenção da imprensa? Permitiu a reprodução em grande escala dos livros e ampliou o acesso ao conhecimento.